Bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando a nossa terça de crescimento. Que bom que você está comigo aqui, que bom que estamos juntos, começando nessa terça de noite. Se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo a gravação, que bom que está assistindo. Para ambos, eu vou pedir para você compartilhar. Clica aqui abaixo, clica ali na setinha de compartilhar. A gente está no YouTube. Encaminhe o link para todo mundo lá no seu WhatsApp, porque hoje nós vamos falar algo incrível. Nós vamos falar sobre orar e obedecer de qualquer maneira, como Deus nos encontra no vale. Nós vamos falar nessa terça de crescimento como a nossa posição e a nossa disposição nos ajuda a encontrar o favor de Deus e nos leva para mais próximo de Deus. E eu quero começar dizendo que Deus, ele é incrível. Nós, quando temos a oportunidade de estar diante dele, nós somos abençoados. E eu quero começar fazendo uma citação, né, de um autor que eu sempre falo aqui, né, e isso é interessante porque esse autor ele é conhecido no mundo como um escritor de ficção e, infelizmente, ainda poucos cristãos sabem que ele era um homem crente, um homem de Deus, apesar de ser famoso pelas suas obras de ficção. Ele escreveu também alguns bons e excelentes livros, e eu quero motivar você a adquirir, a ler esses livros. Você já deve ter visto ou ouvido falar das Crônicas de Nárnia, que é um dos livros de ficção dele. Ele tem outras obras de ficção. E em cada obra de ficção, ele pontua e deixa muito claro a fé dele, a obra que Deus age, como Deus age. Então, eu estou falando do C.S. Lewis. Então, se você ainda não leu nada dele, motivo você a ler, porque é aprendizado, é crescimento. Os livros de não ficção, os livros de contexto cristão como um todo, de maneira clara, é Cristianismo Puro e Simples, Surpreendido pela Alegria e outros que ele tem. Mas hoje eu quero falar sobre um livro dele, que é uma ficção, mas relata muito sobre uma questão no mundo espiritual, que é uma sátira, que é uma ficção em forma de sátira, que ele escreve a respeito do submundo, a respeito de Satanás e os seus. Né? E é uma das cartas, a oitava carta do aprendiz, né, do diabo, do demônio. Ele fala sobre a lei da ondulação. A lei da ondulação é uma palavra chique para ritmo ondulatório. A lei da ondulação se refere permanente a uma característica da vida, da condição mortal. Né? E nós vemos nessa carta que esse demônio está escrevendo ao seu aprendiz o que ele fala sobre a lei da ondulação. Peraí, deixa eu arrumar aqui, porque a fonte está muito grande e você não vai ver tudo, ok? Então, aqui está a definição da lei da ondulação. E essa lei da ondulação é uma lei que acontece conosco, faz parte de uma lei da natureza. E, embora nós possamos ser filhos de Deus, nós possamos ter a nossa fé firmada em Deus, nós temos essa lei ainda atuando na nossa vida por causa da escolha de Adão, por causa do pecado. Então, o resultado é a ondulação, o retorno repetido a um nível do qual eles caem repetidamente em uma série de depressões e picos. Então, é a lei dos picos e vales, também conhecida por isso. Deixa eu desenhar aqui. A lei dos picos e vales. Então, há um vale, há um pico
um vale, um pico maior, um vale mais profundo, um pico mais baixo, e assim vai a nossa vida. A nossa vida é constituída, então, de picos e vales. Essa é a constituição da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, nós vamos passar por períodos de quê? Por períodos de riqueza e períodos de escassez. Todo mundo vai passar. E isso seja na vida emocional, na vitalidade corporal, nós sempre vamos passar por isso. Vai ter momentos que nós vamos estar 100% e vai ter momentos que nós não vamos estar 100%. Picos e vales. Essa lei é uma lei natural que existe na humanidade e nós vivemos a consequência dessa lei. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, por que Deus permite que nós passemos por momentos difíceis? Não é que Deus permite, é a escolha do pecado do homem que gerou esses picos e esses vales, esses picos e esses vales. E em muito disso, o que que tem? Tem a lei da semeadura também, que nós estamos plantando, e tudo que nós plantamos nós colhemos. E picos e vales, tem até um livro muito bom, indico você ler esse livro. O nome do livro é Picos e Vales, é um livro bem bacana de se ler. E isso faz parte da nossa vida. Nós precisamos, na realidade, é saber, pela fé, como lidar com essas situações. Então, eu e você precisamos compreender e discernir isso. E uma das coisas que nós precisamos entender é que, ao entender que isso aqui faz parte da nossa vivência como humanidade, nós temos que ter as posições certas e as reações certas. E aquilo que eu comecei dizendo, através de uma vida de oração e de obediência, nós experimentamos Deus nos picos e nos vales da nossa existência, nos picos e nos vales da nossa vida. Agora, nós precisamos entender que, mesmo que existem essas coisas, nós precisamos entender que Deus quer que, independente do momento que nós vivemos, seja um momento de vale ou de pico, nós estejamos unidos a Ele. E esses momentos de vales que nós passamos na nossa vida, Deus deseja que a gente use para quê? Vocês percebem que eu sou bom desenhista, né? Mas por quê? Deus deseja que a gente esteja com Ele, porque há um propósito maior. Porque o nosso Deus é especialista em fazer o quê? Ele é especialista em pegar esses vales e encher os vales. Encher os vales. Encher os vales do quê? De água. Encher os vales e transformar os vales da nossa vida em ambientes de refrigério. E como isso acontece? Acontece quando Deus manifesta a presença dele. No pico, nós estamos próximo dele, sim, porque ele nos colocou lá. Ele nos ajudou a subir tudo isso. Mas quando nós estamos num vale na nossa vida, ele também deseja estar lá. E ele estará lá quando nós o buscarmos, obedecermos, não abandonarmos a nossa fé, não abandonarmos a nossa posição. E através disso ele fala que ele vai derramar a chuva serôdia. Ele vai derramar chuva sobre os vales. Então, um vale que representa um momento ruim, de escassez, vai se tornar um momento de favor
e de bênção. Então, nós precisamos entender isso. Na vida cristã, Deus torna a sua presença manifesta e sentida. Ele se faz presente de forma sensível para nós, com doçura emocional que nos capacita a triunfar mais facilmente sobre as provações. Então, é aqui que muitas vezes nós vamos experimentar uma graça de Deus maior do que muitas vezes nós imaginamos que vamos experimentar aqui. Por quê? Porque nessa situação que nós estamos aqui posicionados no vale, nós estamos emocionalmente abertos. Porque alguma coisa não está boa, por isso que é um vale, é um momento que nós não estamos em alta, nós estamos em baixa. E nós temos que entender que, não importando se estamos nos picos ou nos vales, a nossa posição tem que ser a obediência. Deixa eu escrever aqui. Não importa se estamos nos picos ou nos vales, a nossa atitude tem que ser de obediência. Por quê? Porque se a nossa atitude não for de obediência, nós não vamos desfrutar do favor de Deus. E quando nós não desfrutamos do favor de Deus no momento de pico ou de vale, não importa se nós estamos no pico ou no vale, aquele momento vai ser horrível. E quando nós obedecemos, flui através de nós uma fonte de águas vivas. Então, eu estou no vale. Eu estou no vale e eu decido aqui obedecer. A minha obediência abre portas para o favor de Deus. E o favor de Deus vem sobre mim. E não importa se antes aqui era um lugar árido, de terra seca, não importa se aqui não estava dando nada, se eu estava no fundo do poço, não importa. O que importa é que a minha posição aqui de obediência faz abrir os céus, faz o rio descer e Deus vem sobre a minha vida, independente se é vale ou se é pico. Independente se é vale ou se é pico. E outro momento que também nós precisamos compreender é a vida de oração. A vida de obediência faz com que Deus derrame o favor e os vales são enchidos do favor de Deus. E aquilo que era seco começa a frutificar, porque não importa onde estejamos, Deus ali está. E Satanás, como eu comecei falando da carta do C.S. Lewis, Satanás tenta usar isso para nos deixar na sequidão. Mas há uma promessa que Deus converte, deixa eu escrever isso aqui. Deus converte todo mal em bênção. Esse é o poder de Deus. E como Deus faz isso? Ele faz isso através da posição de fé e obediência. Através da oração e ação. É isso que Deus faz, é assim que Ele procede conosco. Então, quando nós estamos nessa situação, o que acontece? Ele vem. Quando nós obedecemos, independente se estamos no vale ou no pico, Ele vem e derrama a água viva. E a água viva faz o quê? Traz vida. Traz vida. Então, não depende
da situação. Depende da minha posição. Satanás, o inimigo da nossa alma, quer tentar fazer a gente olhar para a nossa situação. Ele quer que a gente olhe para os nossos problemas. Por isso que ele sobrecarrega a gente de problemas. Por quê? Porque quando ele faz isso aqui, ó, ele tenta nos fazer olhar somente para a situação e a gente fica apegado à situação, ele sabe que a gente não vai tomar uma posição. E quando a gente não toma uma posição, quer dizer então que a gente não vai exercer a nossa fé e a nossa obediência. Então a gente não vai ter uma vida de oração e ação. E não fazendo isso, o que acontece? O vale não será enchido. E aí nós vivemos uma secura em várias áreas da nossa vida, emocional, espiritual, financeira, e aí a gente vai vivendo um caos total. E aí que a gente chama do fundo do poço, porque a gente entra num espiral, né? Num espiral. A gente vai descendo, 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 descendo. Tudo porque nós não interrompemos o vale. Nós não tornamos o vale um manancial. Toda vez que nós estamos no vale, há um milagre disponível para nós. Qual é o milagre que está disponível para nós? Não depende da minha situação, depende da minha posição. Grave essa frase, não depende da minha situação, depende da minha posição. Deus vai transformar os vales, os desertos em mananciais. É isso que a palavra de Deus promete. E quando nós estamos no vale e nos dedicamos à obediência, e agora falando a oração, o que acontece? Acontece que oração é como respirar. É conexão com Deus. E não importa se nós estamos no vale. Se nós estamos no vale e temos a ação de buscar a Deus em oração, é como se a gente, mesmo no vale, estivesse no pico. Porque o pico é oração. Interessante como a Bíblia fala sobre o monte da oração, onde as pessoas iam orar. Elas subiam e o ar no monte é mais fresco. E o que acontece? Quando nós entendemos isso, nós podemos compreender que eu posso estar no fundo do vale. Se eu obedecer, o vale se transformará em um manancial. E se eu buscar a Deus, o vale se tornará num pico. Então nós entendemos que a obediência traz água para a terra seca. E a oração nos leva para perto de Deus, porque ela é o nosso ar. Você está compreendendo o que nós estamos conversando hoje? Então nós temos que entender assim, mas vem os vales. E parece que quando vem o vale, Deus se afasta de mim. Não, para aí. Deus não se afasta de nós. O que acontece é a nossa realidade sentida. Nossa realidade sentida. Nós temos uma realidade sentida, é a realidade que a gente percebe. Essa realidade sentida, quando nós estamos no vale, nós perdemos essa percepção, essa experiência consciente, essa consciência da presença de Deus. Mas não quer dizer que Deus nos deixou. Não quer dizer que Deus nos abandonou. Quer dizer que nós não sentimos a presença dele porque nós estamos vivendo um momento de vale, não porque ele decidiu, mas porque nós estamos, seja como consequência das nossas atitudes ou como consequência do ambiente
que nós vivemos, que é o ambiente desse mundo. Mas toda vez que nós vivemos isso, nós precisamos aprender a transformar essa realidade. A realidade onde nós não estamos sentindo a presença dele e a realidade de continuar crendo mesmo sem sentir a presença dele. E isso entra a atitude de obediência e fé. Aí que entra a obediência e a fé. Quando nós não estamos sentindo. Nossa realidade sentida, que nós sentimos a realidade da presença dele conosco. Nós temos que entender que vai ter momentos que no deserto nós não vamos sentir. Mas a nossa posição de fé, lembra que eu falei antes, depende da minha posição, não depende da minha situação. E C.S. Lewis deixa muito claro que, nesse momento, existe uma grande diferença entre desejar fazer a vontade de Deus, obedecer, e ter a intenção de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos entender que fazer a vontade de Deus parece ser difícil quando a gente está no vale, quando a gente está passando por um problema, quando a gente está passando por um momento de sequidão. A gente tenta fazer do nosso jeito. E nesses momentos que nós nos sentimos, parece, longe de Deus, distante por causa dos problemas, nós podemos até ter a intenção, mas o que vai fazer eu realmente passar por esse momento e viver uma transformação desse momento, de um vale de sequidão para um manancial de vida, vai ser desejar fazer a vontade de Deus e fazê-la, porque quando nós desejamos a vontade de Deus, nós estamos colocando a nossa vida sobre Ele. É o desejo da vontade dele, não apenas a intenção. Agora, nós temos que entender que quando nós desejamos, vai haver a intenção. Há uma intenção profunda, duradoura, de fazer a vontade de Deus. Agora, nós precisamos ansiar pela vontade de Deus. Aquilo que Jesus fala, seja feita a sua vontade. Não a minha, a sua vontade. E isso quando nós não sentimos nada. E isso quando muitas vezes nós não sentimos nem Deus perto. Nós precisamos. Lewis expressa essa diferença muito clara, que ele fala que nós precisamos, ao desejar, querer fazer a vontade de Deus. E essa é a grande diferença. E ele fala o seguinte: tenho a impressão de que o que parecem ser as nossas piores orações podem realmente ser, aos olhos de Deus, as melhores. Ele está querendo dizer, quando nós somos totalmente sinceros com Deus e naquele momento estamos nos achando, até por causa da lei da ondulação, abandonados, esquecidos por Deus, porque estamos num vale de sequidão, parecendo
E é o que o maligno quer, que pareça que nós somos abandonados por Deus. Nós podemos olhar para Deus e contemplar que Ele é poderoso. No vale, a nossa percepção diminui. A nossa realidade sentida está em desacordo com a realidade. Porque nós vivemos uma realidade de dor, de sofrimento, de perda, de angústia, de aflição. E nós perdemos a realidade sentida da fé, da confiança, do zelo, do cuidado de Deus por nós. Nós precisamos entender que há um caminho que eu e você precisamos viver. E esse caminho começa reconhecendo que todos nós passamos por picos e vales. Comece sendo muito honesto com você. Reconheça o seu vale. Dê nomes aos seus vales. E se Deus parece ausente ao seu vale, também fale, olha, nesse vale aqui parece que Deus está ausente. Mais importante que tudo isso, diga a Deus. Diga a Ele. Coloque diante de Deus o que você está vendo, o que você está sentindo, o que você está percebendo. O salmista Davi, em Salmo 13:1, fala: quanto tempo, ó Senhor, você vai esquecer-me para sempre? Por quanto tempo vai esconder o teu rosto de mim? No capítulo 10, versículo 1. Por que você se esconde em tempos de dificuldade? Ó Senhor, por que rejeita a minha alma? Por que você esconde seu rosto de mim? Salmo 88:14. Davi sabia muito bem os vales e os picos que ele passava. E ele fazia a oração com um coração sincero. E esse é um dos motivos que a Bíblia deixa muito claro que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele era sincero. O grito em meio ao desespero e à confusão é a fé em meio àquilo que não sentimos mais da parte de Deus. As nossas orações no tempo da aridez, da dificuldade, da sequidão, agradam a Deus, porque nós estamos reconhecendo que precisamos dele, dele que é a água que enche os vales. Nós precisamos, mesmo quando nós parece que perdemos o desejo até, mesmo quando nós estamos num aparente abandono de Deus, aquele que realmente tem a sua fé depositada em Deus permanece fiel. A ausência sentida de Deus, a falta de sentir a presença de Deus, nunca é uma desculpa para o pecado, para o abandono das coisas do céu e dos princípios de Cristo. A pobreza que estamos vivendo na vida emocional, a aridez que estamos vivendo em qualquer área, nunca pode ser usada para justificar a desobediência. A gente não pode se enganar, porque é isso que Satanás quer. Esse é o estratagema demoníaco. Qual é esse estratagema, pastor? Justificar o injustificável. Como assim? É aproveitar. Deixa eu pegar aqui do meu rascunho. É aproveitar a nossa experiência da ausência divina para nos levar a abandoná-lo completamente. Nós precisamos entender que
a nossa vida de fé é o que agrada a Deus. A obediência é o que abre os olhos. A obediência é o que abre os olhos. Como assim, pastor? Nós estamos num período de escuridão, um vale profundo. Não enxergamos nada, não sabemos o que fazer. Então, nós devemos obedecer. Porque quando nós obedecemos, a luz de Cristo brilha. Quando obedecemos, Ele nos ilumina. Quando obedecemos, nós estamos cumprindo a palavra. E essa luz que nos abre os olhos, nos guiará novamente até Ele. E quando nós chegamos a Ele, Ele diz para nós: muito bom, servo bom e fiel, entre na alegria do seu mestre. Ei, parabéns, você permaneceu fiel, obediente. Você vai desfrutar da alegria. A obediência a Deus é o caminho para abrirmos os nossos olhos e vermos Ele mudando a situação do nosso vale, transformando o vale de sequidão em um manancial de vida. Essa é a palavra dessa terça de crescimento. Não caia no estratagema demoníaco. Não caia. Ele quer aproveitar a nossa experiência da ausência divina para nos levar a abandoná-lo por completo. Não caia nisso. Não use a justificativa do injustificável. Decida obedecer. Decida estar perto de Deus mesmo quando você não sente Ele perto. E nós, ao fazermos isso, vamos viver a recompensa de cada detalhe. Eu quero orar por você. Depois de compartilhar esse estudo, essa meditação, eu quero falar ao seu coração agora através da oração e falar ao Pai juntamente contigo. Todos nós temos picos e vales. E nós precisamos saber proceder da forma correta para sermos aprovados nesses picos e nesses vales. Então vamos orar? Senhor, nós colocamos diante do Senhor. O Senhor sabe os nossos vales. O Senhor sabe quais são e nós estamos aqui diante do Senhor. Pai, nós pedimos a sua ajuda. Pai, que teu Santo Espírito nos ajude a obedecer no meio dos momentos difíceis de sequidão. Que teu Santo Espírito nos ajude a crer, Pai, e a buscar ao Senhor em cada situação, para que o maligno nunca nos enrede nas suas estratégias para nos afastar de Ti. Pai, mas sim nos ajuda a ver e a crer e a viver a transformação dos vales, de cada um deles, de todos eles, em mananciais de vida. E aonde, Pai, havia sequidão, haja o favor dos céus e haja a abundância do Senhor em cada área das nossas vidas. Nós declaramos isso pela fé e oramos dessa forma, crendo na sua palavra, crendo naquilo que o Senhor tem preparado para nós e crendo que vamos viver cada uma dessas coisas. Nós oramos dessa forma, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe você. Não esqueça, compartilhe com mais pessoas essa ministração. Paz.